Bitcoin e inflação, o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, hoje eu trouxe aqui uma super investidora de cripto e eu, um super investidor tradicional, para trazer uma polêmica bem interessante, um tipo de curiosidade que parece que não tem muita relevância, mas por trás tem um poder de discussão muito grande, uma relevância de trazer esses temas à tona, né? Isso porque o Fed de St. Louis, né, para explicar aqui, o Banco Central dos Estados Unidos, né, se reúne em um comitê e esse comitê passou a divulgar os dados de inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI, tá? Com uma métrica dividindo ele pelo Bitcoin, né, para mostrar como que seria a inflação medida pelo Bitcoin nos Estados Unidos. Qual que é o sentido, Helena, de falar em inflação e falar em Bitcoin? Não, na verdade é o seguinte, tem uma tese do Bitcoin de que o Bitcoin ele serviria como hedge de inflação. Uma das várias teses, né, que o Bitcoin seria uma reserva de valor e por conta disso serviria como um hedge de inflação. O que é hedge de inflação? É um ativo que pode te prevenir dos efeitos de uma inflação futura, Perfeito. né? Então, essa tese toda do Bitcoin, ela vem marcada principalmente pelo seguinte fato: o Bitcoin ele possui uma dificuldade para ser minerado ou extraído do protocolo, né? Essa dificuldade ela é ajustada de acordo com o poder computacional que está destinado para aquela rede, né? E os custos associados a isso são os custos de energia, custo da máquina, custo de mão de obra, ou Que tudo seja, subiu. tudo subiu, Sim. exatamente, mas são custos, assim, que eles têm alguma relação com a inflação, mas o Bitcoin em si, o custo para ele ser extraído, né, ele ao longo do tempo, se a inflação sobe, o custo também sobe, né, e ele tendo uma política de escassez, sendo ele uma proposta de um sistema monetário novo e tendo uma política de escassez, ele seria visto como o primeiro ativo digital escasso e, por conta disso, carregaria em si uma reserva de valor e, por conta disso, poderia te proteger da inflação. Só que o que a gente está vendo nessa movimentação crescente de inflação aí ao longo de 2022? A gente está vendo a inflação subindo no mundo e o Bitcoin caindo. E aí muita gente falando, poxa, caiu por terra essa questão toda de Bitcoin é hedge de inflação. Eu acho que não é bem assim, mas é isso que está por Tá, trás, eu vou tá? trazer então assim, vou ampliar aqui a discussão para a gente conseguir aprofundar um pouco nesse tema, né? Porque a gente viu, desde o começo da pandemia, principalmente, que a gente viu o Bitcoin subindo, um número de investidores crescendo a cada mês, né? Então a gente Sim. chegou até gravar conteúdo junto, que a gente falava que a gente já tinha mais de 5 milhões de investidores no Brasil, mesmo a bolsa batendo recordes atrás de recordes e ainda com 3 milhões de investidores em ações, assim. O Bitcoin ele passou a ser, portanto, um termômetro de sentimento das pessoas em termos de disposição de renda, porque quando a gente fala de investimento, a gente sabe que quando você está ganhando dinheiro com ações, com Bitcoin, você aumenta a sua disposição em gastar, porque você tem aquela sensação Que você está de que mais você está mais rico. rico, né, efetivamente. Então, assim, tentando chegar aqui no porquê do Fed, do Banco Central Americano, começar a divulgar esses dados de inflação medidas em Bitcoin. Vou até pedir para colocarem aqui na tela para vocês enxergarem o que a gente está falando, tá? É um gráfico que mede numa linha azul o CPI, que é o dado de inflação, como se fosse o IPCA aqui no Brasil, tá? E uma linha vermelha que mede a inflação medida em Bitcoin. Então dá para ver que ele cai ao longo de 2021, por quê? Porque o Bitcoin sobe Subiu pra muito, caramba. então a sua sensação é de que a inflação está super baixa, né? Que o seu poder de compra está lá em cima. E agora ele começa a subir porque o Bitcoin caiu muito, as criptomoedas de forma geral, né? E, portanto, a sua sensação de riqueza diminui. Então, como que você enxerga isso? Você acha que faz sentido para o Banco Central que toma a decisão de taxa de juros, de como conduzir política econômica? Faz sentido olhar para esse tipo de coisa? Eu acho, na verdade, eu acho que isso aqui é um marco, tá? Porque pela primeira vez a gente está vendo um reconhecimento público, né, institucional, vamos dizer assim, de que sim, existem pessoas que enxergam o Bitcoin como reserva de valor e talvez faça algum sentido a gente medir inflação versus
a percepção do versus o Bitcoin, Sim. né? Então, eu acho isso aqui, que a gente está vendo na nossa frente, um marco, e é um marco dentro do que muitos entusiastas de Bitcoin defendem, que Bitcoin seria um novo padrão monetário, e a indexação, eventualmente, né, a gente pode chegar num ponto de toda a indexação da economia global ser feita em Bitcoins. Porque o que o Bitcoin faz? Ele nivela todo mundo igual. Você não fica mais nivelado no dólar. Você não fica mais ancorado no dólar. Você fica nivelado, você nivela todo mundo no Bitcoin, e aí você tem uma base única, a governamental, que não é de nenhum governo, que não é de ninguém, para você medir, de fato, outros indicadores econômicos dos vários países, incluindo a inflação. Né? Então, para mim, isso daqui é um marco. Eu teria uma teoria complementar e talvez paralela, olhando da minha ótica, que não é uma ótica de cripto investidor. Eu acho que para cripto, sem dúvidas, eu acho que isso mostra a consolidação da indústria. Acho que aquela dúvida que todo mundo tinha, que é o Bitcoin, né? As pessoas nem sabiam falar direito. Bitcoin. Eu acho que isso não tem mais quem não conheça, que não saiba e que não reconheça, pelo menos, quão disruptivo é a tecnologia. Acho que isso é indiscutível. Acho que você falou, quando uma instituição tão tradicional da economia real reconhece, acho que isso perfeito. Mas eu acho que tem um fator pontual do porquê agora começar a reconhecer isso, é porque a gente vive uma das inflações mais altas desde a década de 80 nos Estados Unidos, né? Então, essa comunicação, e acho que o Banco Central nos Estados Unidos tem tido a dificuldade nesse momento de ancorar as expectativas, né? Porque parte do movimento de controlar a inflação é você evitar que as pessoas sintam que a inflação ela vai ser recorrente e passem a reajustar tudo na economia. Você é dono de um mercadinho, você passa a reajustar no preço do pão a inflação que você viveu, porque você está comprando pão mais caro, isso se retroalimenta, que é parte do que a gente vive muito no Brasil, né? Então, a minha sensibilidade é que ele mostrando isso, né, mostrando que nesse momento a gente está passando por um pico de estresse do mercado, né, que a inflação está sendo potencializada, o sentimento das pessoas está sendo potencializado nesse momento, porque os ativos financeiros estão caindo, não é só o Bitcoin, né? A Bolsa americana, e mais de 50% da população americana tem ações de forma direta ou indireta. Então, eu acho que esse também é um marco importante do momento econômico que vive os Estados Unidos, né? Que é um momento talvez crucial, talvez a gente, na minha opinião, talvez a gente olhe daqui a 20, 30 anos e enxergue esse período aí, pandemia, pós-pandemia, como um período de mudança de paradigma da economia, né? Hoje a gente vê quase que uma latinização dos Estados Unidos, né? Então, muita coisa está acontecendo lá ao mesmo tempo, e acho que o marco do Bitcoin entrando como uma alternativa digital, hoje ninguém mais anda com dinheiro na carteira. Eu não ando com dinheiro na carteira. Pois é. Mas é uma revolução, né? Eu acho que tem uma questão aí também, né? Na hora que a gente analisa esse gráfico, você vê que as linhas, elas estão entrando, o Bitcoin, ele tá quase chegando ali na linha de inflação, né? E aí, isso daí pode meio que levar as pessoas a quererem falar, tá tudo mal mesmo, né? A economia vai mal, a inflação vai mal, o Bitcoin vai mal, etc. Só que isso daqui que a gente tá vendo, no Bitcoin especificamente, é uma junção de dois fatores. O primeiro deles é óbvio, o investidor, no geral, está com mais aversão a risco, a mercados de risco, e cripto é um dos grandes expoentes de mercado de risco. É óbvio que cripto ia cair nessa conjuntura macro total. Só que o segundo ponto é o seguinte, dentro do Bitcoin especificamente, a gente vive ciclos de valorização que são cravados pelo halving, tá? Que é aquele evento que reduz a recompensa da mineração pela metade e acontece a cada 4 anos. O último que aconteceu foi em 2020. Por repetição de tendência, a gente já sabia que o ano de 2022 para o Bitcoin seria um ano difícil. Então, assim, juntou com a crise macro, claro, isso pode ter agravado ou antecipado a queda mais brusca, etc. Mas o ponto todo é que isso daqui, a gente não sabe quando vai terminar a inflação nos Estados Unidos. Mas 2024, que é quando o próximo halving se aproxima, e essa curva aí do Bitcoin, ela tende a virar em breve. E aí, vamos ver, né, cenas dos próximos capítulos sobre o que o Fed vai falar a respeito. Sim, com certeza. Acho que a inflação, nesse momento, é um problema não só nos Estados Unidos, mas na Europa, como a gente falou, no Brasil.
chegamos a ter mais de 5 milhões de investidores. Então, são pessoas que também passaram por essa crise, né? Estão perdendo provavelmente dinheiro no curto prazo com criptomoedas e que também têm potencializado essa sensação de que estou menos rico do que eu estava em 2021, né? Portanto, isso afeta muito a sua capacidade de gastar, isso vai afetar a atividade econômica, né? Então, a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? É isso aí. Se você gostou desse conteúdo que a gente acabou de trazer para vocês, então não deixa de seguir a Monet em todas as redes sociais, @InvistaMonet com 2 T's no final. Não esquece também de deixar o teu joinha e os seus comentários aqui para a gente continuar produzindo coisas legais para vocês. Um abraço para todos e até!